Olá pessoal, vamos resolver então a questão número 19 do concurso do Banco do Brasil para analista interno. A questão diz o seguinte: chama-se distância do taxista entre dois pontos do plano cartesiano, x1, y1 e x2, y2, ao número real não negativo dado por. Então, esse aqui é a distância do taxista. Ó. x1, módulo de x1 menos x2, mais módulo de y1 menos y2. Certo? O número de pontos do plano cartesiano com coordenadas inteiras, certo? A origem do sistema. Então, a origem do sistema. Então, vamos fazer um plano cartesiano aqui, ó, certo? Se ele está falando em relação à origem do sistema, pessoal, nós estamos falando da origem aqui, do ponto 0, 0. Então, um dos pontos, eu vou botar aqui o ponto x2, tá? Vou botar aqui o ponto P2, por exemplo, ele é 0, 0, certo? E o ponto P1, ele é x1, y1. E essa distância, ele quer saber quantos pontos do plano cartesiano, em relação à origem, a gente pode ter essa distância aqui igual a 10. Ok, pessoal? Ele quer saber quantos pontos cartesianos, então, o número de pontos no plano cartesiano. Bom, pessoal, se são números inteiros, são números naturais que a gente pode adotar. Então vamos olhar o primeiro quadrante. Nós temos 4 quadrantes, certo, pessoal? O primeiro quadrante, aqui o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, ok? Nós vamos resolver para um quadrante e depois basta multiplicar pelo número de quadrantes que nós temos, certo? Então o primeiro ponto, né? Por exemplo, aqui o ponto P1, né? Vou botar aqui para baixo. O ponto P1 poderia ser 10 e 0, ok? Ficaria 10 menos 0 mais 0 menos 0. Vai dar 10. Então, o ponto 10 e 0 ó, seria o primeiro ponto aqui do plano cartesiano, ok? Ponto 10 e 0. Como coordenada inteira, eu poderia ter o ponto 9 e 1 aqui. Esse aqui seria o segundo ponto, 9 e 1, certo? Por quê? Porque daria x1 seria 9, ficaria 9 menos 0, 9, mais y1, 1 menos 0, 0. Então vai ficar 9 mais 1, 10. Também fecha a distância do taxista 10. Outro ponto aqui, pessoal, seria 8 e 2, certo? Aqui seria 9 e 1, 8 e 2. Então a soma sempre tem que fechar 10, ok? O outro ponto aqui, 8 e 2, aqui seria 7 e 3. Aí ficaria 7 menos 0, 7. 3 menos 0, 3. 7 mais 3, 10. Então aqui 7 e 3. E assim sucessivamente. Depois aqui o ponto 6, 4. Eu não estou fazendo na escala, tá, pessoal? Desculpa, estou mostrando para vocês como é que seria o raciocínio aqui. 6 e 4, tá? Então a soma tem que fechar dessa. Então eu poderia ter o 5 e 5, o 4 e o 5, o 3 e o 7, o 2 e o 8, e o 1 e o 9, ok? Então nós temos o último ponto aqui, o 1 até o 9 lá em cima. Vamos botar aqui o 9. Não está em escala, tá, pessoal? Então eu teria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos para cada quadrante. E nós estamos trabalhando aqui no primeiro quadrante, nós começamos marcando aqui. Então fecharia 10 pontos, ó. 5 e 5, 10 pontos. Então eu teria 10 pontos no primeiro quadrante. O segundo quadrante seria a mesma coisa, certo? Seria só rotacionar isso aqui, ó, 90 graus para cá. Onde eu tenho x, eu passaria para y, rotacionaria para cá, e eu teria os mesmos 10. O primeiro ponto seria 0 e 10, depois o outro menos 1 e 9. Como é tudo módulo, menos 1 menos 0 vai dar menos 1, módulo de menos 1, 1. Então aqui daria dar mais 10 pontos aqui, depois mais 10 pontos aqui, e depois mais 10 pontos aqui. Então eu teria um total de 40 pontos, certo? 40 pontos cartesianos, cuja distância do taxista em relação à origem, que é 0, 0, fecha o número 10, sempre como ele colocou ali.
com coordenadas inteiras, certo, pessoal? Espero ter ajudado. Se vocês gostarem, dê o like. Se quiserem compartilhar, eu agradeço. Um grande abraço, muito obrigado, até mais.